Toma. Boing. 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 Pessoal do After Effects Livre! Yeah! Voltamos! E hoje com uma aulinha de 3D. After Effects 3D, After Effects 3D, e assim a gente vai estudando mais um pouquinho e aprendendo aí os macetes, né? Eu tenho uma coisinha para falar antes, que é o seguinte: em relação ao meu vídeo anterior a este, ele tá com a resolução zoada por causa de um problema que eu identifiquei aqui no meu Camtasia. Então eu vou disponibilizar depois o linkzinho para download do vídeo com uma resolução melhor, tá? Vou tentar fazer uma versão mais compactada, levinha, para o pessoal poder baixar, tá bom? Em relação ao DVD, eu estou produzindo ainda e ainda não escolhi nenhum ganhador porque foi muito ruim a produção quer dizer, né, a visualização do outro vídeo. Então eu vou deixar dar uma bombada para não ser injusto com as outras pessoas. E na verdade, esse episódio aqui eu vou dividir ele em 3 lições. Esse aqui é uma lição mesmo, tá? Porque esse eu vou ensinar uma técnica minha, como eu sempre digo, né? Mas eu vou dividir ela em três passos, que é para quê? Não ficar tão pesada a aula. Essa vai ser até uma aula bem curtinha, assim, não vai ser muito rápido, tá? E a gente vai produzir exatamente aquela ceninha lá do começo. Vocês vão falar, mas é só uma letra. Não, não é letra. É uma letra 3D modelada, não uma letra 3D extrudada. Vocês vão entender, eu vou falar sobre isso daqui, tá bom? Então essa eu vou dividir em 3, bem curtinha e rapidinha. Vamos para o meu amigo 3D Max. Yeah! Muito bem. Ó, então, eu tô aqui no meu 3D Max. Eu vou usar de cara a minha visão front. Vou apertar o F aqui, certo? E vou dar um Alt W, ele abre a janela do front. Se eu quiser voltar para as outras perspectivas, é só apertar o Alt W e ele retorna. Então, eu vou usar aqui o front. Tá aqui, certo? E vamos pegar um texto. Esse aqui é até bem rapidinho, viu, pessoal? Vamos lá. Opa, não, caraca. Splines, texto. Então eu vou colocar aqui, ó, um textinho, certo? Nossa, que cor ingratinha que veio, né? Vou colocar aqui uma rasinha. Tá lá. E aí eu vou colocar aqui, ó. Aí. Oh, nada a ver. Aí, certo? A fonte, vamos pegar uma fonte bem gordinha, que é legal assim. Depois eu vou falar dessas fontes arredondadas, tá? Na outra aula eu vou falar sobre a fonte arredondada. Vou pegar uma que dá pra fazer a malha bem bacana assim, pra gente aprender. Vou deixar meio assim, tá? Aí eu clico com o botão direito aqui. E aqui ele centraliza nos eixos, né? Cliquei aqui nos eixos com o botão direito, ele centralizou a minha letrinha. Vou deixar ela meio... vamos deixar bold, vai, mesmo. Então tá, duas coisas. Vou colocar na visão top, né? Ó, frontal, top, certo? Eu vou puxar ela, eu ativei o S aqui, o Snapple, na próxima linha aqui, ó. E vou desativar, que é horrível. Para ele ficar para trás do inicial, porque quando a gente cria na frontal, se eu fizer um plane aqui, ó, vocês vão entender. Se eu fizer um plane aqui, ele faz exatamente no meio. Então quando eu coloco no top, ó, ele ficou no meio, então eu puxei para trás. Foi simplesmente isso que eu fiz. Já vou deixar aquele plane ali que eu vou utilizar. Vou puxar ele pro lado aqui, certo? E vou puxar, vou duplicar esse aqui com o Shift, ó. Você segura o Shift e arrasta ele duplica a peça.
Então tá, eu tenho dois AE aqui. Por que eu fiz dois? Porque eu vou falar pra vocês da diferença. Cadê, meu Deus? Opa! Mas é o picolé cobra mesmo? Ah, tá certo. Então tá. Então tá, meu plane aqui, o plane que a gente vai trabalhar na configuração dele é na Z 1 por 1 aqui, ó. Então é um quadrado, que é dividido em dois polígonos, na verdade, né? Tá? E o que eu vou ensinar aqui, gente, é exatamente isso aqui, ó. Dei um Z, selecionei aqui, dei um Z pra ele... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pronto. Então tá. O que acontece? Geralmente o pessoal quer fazer um bevel, quer estudar a letra, eles têm essas duas ferramentas. O extrude, né? Que você vai deixar a pecinha gordinha, tá lá, certo? E tem o bevel, que o bevel ele tem mais ferramentas, certo? Aqui ele vai, extrusão para frente, o outline, aí a segunda camada que ele já começa a fazer para fazer o bevelzinho, aquela coisinha, né, bonitinha. O pessoal pode colocar o curves aqui, aumentar para deixar ele mais redondinho, aquela coisa, tudo bonitinho, né? Só que existe um problema nisso aqui, pessoal. Ele funciona em alguns casos, em outros casos não. Se você, por exemplo, quer deixar essa peça, essa fonte aqui orgânica, eu vou voltar aqui para nós. Se você quer deixar essa fonte orgânica, qual que é o problema? Eu vou dar um exemplo básico. Se eu quiser colocar aqui um bend, que é para fazer a peça ter curva, ela vai fazer, certo? Ela começa a fazer, só que ela começa a distorcer a peça. Quer dizer, se eu quiser fazer, por exemplo, o movimentinho que eu fiz lá no início, eu já não vou conseguir fazer. Ela é limitada, tá vendo? Ela não acompanha as coisas. Por quê? Porque faltam polígonos nela, né? Ela ter edges no meio dela. Então ela não é uma letra com a malha, como digamos, que tem uma malha completa. Porque, por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, e aplicar, vou até voltar aqui. Eu tinha até aplicado dois bevels ali, ó. Se eu pegar essa letra aqui, opa, acho que o de cima tá errado. Oh, meu Deus. Se eu pegar essa letra aqui e aplicar um mesh smooth ou um turbo smooth, que é o pessoal gosta de fazer para a malha ter brilho e tal, olha o que acontece com a minha fonte. Então temos um problema aí, né? Por quê? Porque falta nessa peça aqui. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, vou copiar. Falta nessa peça aqui, vou converter ela para um poly. Que é oh meu Deus. Editável poly. Que é o que utilizamos para fazer a modelagem. Então, aqui a peça ela fica editável, tá? Vou colocar na frontal. Vou fazer uma coisa bem tosca aqui, só para vocês entenderem, tá? Qual é a diferença agora, por exemplo, se eu aplicar o Mesh Smooth? Percebe que nessa região ele ganhou definição? Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, essa edge aqui, é porque a malha está totalmente errada. E der um connect, ele vai zoar. Mas essa região aqui, ela tem mais segmentos, então o que acontece? A peça ela fica mais definida. Então, se eu quiser distorcer ela, usar qualquer outro modificador nela, ela vai funcionar, tá? Então, o que a gente vai aprender? Vai aprender como fazer isso da forma correta. O plane que eu criei, vou tirar o grid aqui. O AE
é de referência, com a fonte que eu vou utilizar ou que vocês querem utilizar, e o plane é o que eu vou utilizar aqui para fazer a letra. Então, o primeiro passo dessa aula qual que vai ser? Inclusive, eu vou disponibilizar os 3D Max para a galera, tá bom? Eu vou catar o plane, que é um plane, eu deixei um por um, e vou converter ele para poly. Que agora eu tenho acesso ao polígono, às edges, aos loops, aos vértices dele, tá? Eu vou dar um Alt X que ele fica transparente, tá vendo? E aí agora eu vou começar a trabalhar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando as edges, as vértices, nas pontas aqui da letra. Certo? Certo. Vou mudar para Edge, vou selecionar essa daqui. Com o Shift pressionado, eu vou, ó, puxar ela. Ok? Acompanhando a minha referência da minha letra. Agora eu venho aqui, ó, e puxo esse aqui para ele ficar no mesmo ângulo. Então agora sim, eu comecei a fazer uma modelagem da letra. Tá? Vamos usar aqui, eu sempre uso as vértices e as edges, tá? Para poder fazer a modelagem. Então, por exemplo, eu peguei essa daqui, mas já selecionei as duas, né? Dou um connect aqui, ó, um connect, aí ele apareceu aqui de 1, aí eu posso colocar 2, 3, 4, quantas eu quiser, certo? Nesse caso eu vou colocar de 1 e vou posicionar ele aqui, ó, acompanhando a linha da letra. Vou clicar em mais, vou selecionar novamente, que aí aquela ali permaneceu, e vou colocar aqui, ó, na pontinha ali do A. Puft. Ok. Então, agora tá começando a sair a letrinha A, certo? Beleza. Vamos puxar aqui, ó, exageradamente mesmo. Certo? E vamos fazer um truque aqui. Qual é o truque? Primeira coisa, vamos mudar o pivô dele. Vamos centralizar o pivô dele aqui, ó, no meio da letra A ou no meio da letra. E vamos aplicar aqui um modificador. Para centralizar, eu coloco aqui, ó, na hierarquia, você cria em Affect Pivô e alinha pelo centro do objeto. Nesse caso, ele está falando que o centro do meu objeto é aqui. Só que eu quero puxar ele mais para cá, ó. Beleza. Ele vai respeitar. Agora ele está ali o centro do meu objeto. Tá, então vamos lá. O modificador que eu vou usar nessa abinha aqui, ó, do Modify, eu tenho aqui o meu amiguinho Symmetry. Ok, ele já fez no meio. Só que ele está errado. Eu só tenho que mudar a direção dele aqui. Dar um flip, ó. Ele já funcionou. Então ele já fez a metade da letra, né? Vocês vão entender que para várias letras é extremamente funcional isso aqui. E aí eu vou posicionar mais ou menos. Só que a fonte, ela tem a característica dela. Então, o que eu tenho que fazer? Depois que ele está ok aqui, ó, eu converto a peça para poly por aqui, ou venho aqui, ó, e dou um collapse to yes, e ele faz também, tá bom? Então tá, aí eu tenho esses três amiguinhos aqui, que na verdade tem que ser um, eu só dou um collapse, né? Põe ele aqui, é isso aí. Essas duas aqui estão na posição corretinha, ok? Vou puxar aqui, ó, para deixar na posição, certo? Certo. Então tá, praticamente a letra está modelada. Existem pequenos detalhes. Eu vou tirar esse aqui, ó, essa edge que está aqui no meio sobrando, na verdade. Vocês vão entender por quê. Ctrl Backspace, ele tira ela e as vets que estavam acompanhando. Vou selecionar aqui, aqui e aqui, ó. Selecionei todas elas, as minhas edges, porque eu estou criando
a quantidade que estava faltando naquela outra peça de edges, entendeu? Ó, vou dar um mais, vou pegar aqui, certo? Vou diminuir um pouquinho, porque a malha ela tem que estar contínua. Vou clicar no mais, vou selecionar essas duas pontas aqui, dar um rig, que ele pega toda a extensão. Aí agora, opa, deixa eu ver, opa. Agora, pessoal, temos uma letra aqui, ó. Vamos centralizar ela, vocês vão ver que vai ficar mais ou menos onde eu tinha colocado, ó. Olha lá, viu? Então agora a gente tem uma base de uma letra modelada. Qual que é o grande lance aqui? É fazer a extrusão, né? Nesse caso, eu vou usar o shell, que ele vai dar um volume para os dois lados. Então se eu der um X aqui, ó, ele já fica com o outro lado cheinho também, ó. Olha lá. Ah, Marcel, agora sim. Vou dar um convert to poly aqui, ó. E agora, se eu aplicar aqui o meu Mesh Smooth ou Turbo Smooth, olha como fica a minha letra. Tem que trabalhar ela ainda, para ela ficar mais bacaninha. Mas ó, isso aqui é uma letra modelada bacana. Se eu aplicar aqui o Bend, que é o que eu estava fazendo no início, olha como ele acompanha agora o modelo, tá vendo? Ó, ó. Isso jamais você vai conseguir com um texto estrudado, entendeu? Esse tipo de letra é utilizado bastante também em ilustração, né? Então você quer fazer umas letras com o seu toque, olha que bacana. Você já consegue fazer várias letrinhas aqui, ó, com ângulos diferentes, ó. Olha que legal. Então tá lá. Ainda falta coisinhas, mas essas coisinhas eu vou falar na próxima aula, tá? Porque senão não vai sobrar tema para a próxima aula. Mas já dá para o pessoal ir praticando, tá? Então é praticamente isso. O primeiro passo é trabalhar com o plane e fazer em cima da letra o formato dela, né? Depois que vocês fizeram esse formato, aí vocês vão trabalhar a malha e aplicar o modificador que vocês querem, tá bom? Então fica assim, para a próxima aula eu vou entrar em detalhes, né, dessa modelagem para a malha ficar mais bacaninha, tá? Eu vou entrar em detalhes que faltam aqui serem explicados e eu vou explicar pra galera, tá bom? E aí é isso, né? Aqui embaixo fica o link da After Effects livre. Se inscrevam para acompanhar o canal, né? Compartilhem os vídeos e curta, é importante, tá? Quero agradecer quem acompanha aí os vídeos, pedir desculpa que eu fiquei nessa semana não teve, porque eu estava trabalhando e não consegui fazer os vídeos. E aí é isso aí, pessoal. Fica com meus errinhos, tá bom? E até a próxima aula, que esse aqui é a aula mesmo. O arquivo vai estar aqui embaixo para download, essa primeira parte, tá bom? Obrigado, valeu e tchau! 1, 2, 3. Toma! Não. Toma. Boing. Tom. Tom. Opa! Opa! Vamos aprender. Vamos aprender. Vamos aprender? A última. Essa valendo. 1, 2, 3 e... 1. Tá, 1 não.